Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é invertebrados peçonhentos e venenosos. Sim, porque teremos dois. A gente vai falar sobre vários invertebrados que podem ser venenosos ou peçonhentos e a diferença entre eles, ok? O objetivo, então, é conhecer as principais características, dos animais invertebrados peçonhentos e venenosos. E vamos começar com uma reportagem, lembrando você, aluno, que se você quiser ter contato com essa reportagem integralmente, só apontar a câmera do seu celular até o QR Code na tela e assim você conseguirá ler a reportagem por completo. Então essa é uma reportagem que saiu na Fundação Araucária, em 2015. Diz assim, pesquisadores trabalham em prol da popularização da ciência e da tecnologia. Francisco e o biólogo Eduardo Novaes Ramírez trabalham em parceria com pesquisas referentes ao controle de aranha-marrom há vários anos. De 2004 a 2008, fizeram parte de uma equipe multidisciplinar de um projeto Pronex, apoiado com recursos da Fundação Araucária e do CNPq, que tinha como principais desafios a geração de conhecimentos que pudessem ser utilizados pelo poder público para minimizar os acidentes loxoscélicos em cidades em que o número de acidentes é alto, como é o caso de Curitiba e de cidades pertencentes à região metropolitana. O que seria esse termo, loxoscélicos? Loxoscélicos porque vem de Loxosceles, que é o nome científico da aranha marrom, tá? Então é um trabalho bacana, bem interessante, de divulgação científica, E por que essa divulgação científica? Justamente porque tem algumas regiões, principalmente regiões da capital e região metropolitana, que são regiões mais frias, em que as pessoas têm o hábito de acumular coisas, guardar coisas dentro de casa, essas aranhas encontram esses locais, para se esconder. Então tem esses hábitos de se esconder, certo? E daí é onde ocorrem vários acidentes aí, porque não é uma aranha que ela vá atacar a pessoa. Mas, por exemplo, se ela está dentro de uma roupa, você veste essa roupa, existe a possibilidade dela se sentir ameaçada e daí sim, vir a morder, tá? E injetar esse veneno, ok? Aí sim, pode uma aranha marrom, a sua toxina, ela vai necrosar a pele e geralmente ela vai picar em locais, ela vai morder em locais que a gente não enxerga, são de difícil acesso, Então ela fica escondida, ela pode ficar escondida dentro do calçado, dentro de roupa. É por isso que aqui a gente tem o hábito de sempre chacoalhar a roupa e o calçado antes de vestir, se você não tem esse costume. E você vive em Curitiba ou região metropolitana, saiba, é importante que você tenha esse costume toda vez que vai se vestir. Chacoalhe a roupa, chacoalhe o calçado, porque só assim a gente pode saber se tem uma aranha dentro ou não. Elas se escondem quando a gente menos se espera, ok? Então, por isso, é extremamente importante um projeto como esse de divulgação de informações referentes a acidentes com aranha marrom, ok? Então, apesar de pequenas, aparentemente inofensivas, diversas espécies de invertebrados podem causar grandes acidentes com humanos, Você sabia identificar, um animal peçonhento e um animal venenoso? Será que existe diferença entre esses dois termos? Animais venenosos, peçonhentos? Bom, se você pensou que o peçonhento ele tem que ter uma estrutura capaz de inocular esse veneno, você está certo. Sim, a peçonha, que a gente chama. Um animal venenoso, por exemplo, só de tocar, você já pode entrar em contato com o veneno, não é mesmo? Mas vamos falar mais um pouquinho ao longo dessa aula, tá? Então, animais peçonhentos e venenosos, tanto animais peçonhentos quanto os venenosos, eles vão usar essa toxina para se defender, tá? Ou até para subjugar uma presa. Então, quando eles estão em processo de atacar, para fazer com que essa presa não consiga se movimentar e assim ele possa, de fato, se alimentar, tá? Então, esse veneno, ele não está ali por acaso. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo da aranha armadeira, Nós temos uma perereca ali que ela tem a pele, com toxina. Se você encosta nessa pele, essa toxina entra no seu corpo, e causar diversos problemas, certo? Lembrando, claro, que na natureza, olhando, para essa perereca azulzinha aqui, Na natureza, se você vai fazer uma trilha e encontra um animal ou mesmo um fungo, que tem uma cor muito chamativa, não chegue perto, não toque. É uma lei da natureza. Geralmente,
esse ser vivo ou ele é venenoso ou ele é peçonhento, tá? Na natureza, geralmente, os animais eles têm cores que não chamam tanto a atenção, principalmente dos predadores. Então, quando chama a atenção, é porque ela tem algo, né? Ou tem veneno, ou tem a peçonha, que é a capacidade de inocular esse veneno, ok? Então, os animais peçonhentos, né? Tais como vespa, por exemplo, eles têm essa capacidade de injetar o veneno na presa, né? Tá? Então, ela consegue injetar esse coquetel tóxico, ferindo outros animais, quase sempre através de presas, ferrões ou até mesmo espinhos, tá? Então, a apis mellifera, aquela abelha que a gente tem aqui, né, que tem o ferrão, sim, ela tem essa capacidade de injetar um veneninho. Claro que uma picada só vai ser perigosa para uma pessoa que seja alérgica, tá? Pessoas não alérgicas precisariam de várias picadas para que realmente pudesse acontecer um acidente mais grave, tá? Então, animal peçonhento é aquele que tem a peçonha, ou seja, a capacidade de inocular esse veneno na presa, tá? Bom, vamos para a primeira atividade, então. As abelhas africanas são bastante conhecidas por possuírem ferrão e serem agressivas quando se sentem ameaçadas. Mesmo assim, a atitude correta quando encontrar uma colmeia é de não matá-las. Quais os motivos dessa atitude? Por que a gente simplesmente não mata esses animais, então, para resolver o problema? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, por que será que eu não devo matar, né, a abelha, destruir a colmeia, por exemplo, né, quando acontece um acidente como esse, né? Por que a gente não elimina esses animais? Bom, se você lembra, em outros momentos que já falamos, né, da importância dos seres vivos, né, que essa importância não tem a ver só com o ser humano, mas todo o coletivo, né, o ambiente que ele está inserido. Então, sim, a gente não pode simplesmente eliminar o animal, tá? As abelhas, elas atuam na polinização das plantas, tá? E estão em risco de extinção devido a mudanças climáticas e a poluição. Quando matamos uma abelha, ela libera um feromônio. Tá aí um dos motivos também, né? Quando você mata uma abelha, uma única abelha, ela libera um feromônio, que é como se fosse um cheirinho, né? Que vai atrair outras abelhas e vai dar um sinal de alerta. Toda a colmeia vai atacar. Então, não é a melhor atitude matar, certo? Primeiro que a gente tem que pensar no coletivo, né, no ambiente onde ela está inserida, ela atua na polinização das plantas, e também porque existe o risco das outras abelhas também atacarem, ok? Bom, falamos dos animais peçonhentos, agora vamos falar dos animais venenosos. Animais venenosos, eles ministram, né, suas secreções passivamente, ou seja, eles não precisam assim de uma forcípula ou um dente, por exemplo, ou um ferrão para injetar esse veneno. Ele pode estar na pele, por exemplo, como aquela perereca lá do início, né? Tá? Então, normalmente através da pele, quando outras criaturas tocam ou as ingerem, como os sapos venenosos, por exemplo, né? Aqui a gente tem a Lonomia obliqua, que é aquela lagarta que, né, esse veneno que ela possui é bastante perigoso, inclusive, tá? Aqui é um outro tipo de lagarta, mas que parece pelos de outro animal, mas é uma lagarta, tá? Então, lagartas em geral, elas têm esse veneno, então ao toque, né, pode causar problemas aí, tá? Agora a gente vai falar de alguns outros exemplos de animais que podem ser peçonhentos ou venenosos, tá? A aranha armadeira, que o nome científico é Phoneutria, tá? É uma espécie de aranha da família Ctenidae, encontrada na América do Sul. Então, sim, aqui a gente tem muitas dessas, tá? Elas são mais ativas à noite, são agressivas e se armam para atacar as pessoas. Então, elas podem pular até 2 metros, certo? O veneno da aranha armadeira, se não for, né, a pessoa não for atrás de tratamento, ele pode ser fatal e pode ser, né, matar em até 72 horas. Então, uma picada de uma aranha armadeira não é brincadeira, tem que procurar assistência médica sim, ok? Outro exemplo é a Loxosceles, né, a aranha marrom, que não é só um exemplo, né, são 3 principais, né, a intermédia, a laeta e a gaúcho, espécie de aranha altamente venenosa da família Sicaridae, nativa do Brasil e da Argentina. Também são ativas mais à noite, tá? Só que elas não são agressivas, elas só vão picar se, né, se escondeu na roupa, você vestiu a roupa e daí ela se incomodou, se sentiu, né, acuada ali e daí pica, certo? Caso contrário, ela não vai picar, ela não é agressiva, tá? Aqui nós temos mais um exemplo de aranha, né, que é a viúva negra, Latrodectus mactans, que é uma espécie venenosa do gênero Latrodectus, tá? As fêmeas são bem conhecidas por sua coloração preta e vermelha distinta e pelo fato de, ocasionalmente, comerem o parceiro após a reprodução. Por isso o nome viúva negra, né? Ela se alimenta do parceiro. Claro, não é por maldade, é porque ela precisa da energia, né, para poder gerar os filhotinhos ali, ok? Então, característica bem marcante dela que ela tem esse corpo preto com uma manchinha vermelha. Então, sim, tem casos de acidentes aqui no Brasil, ela é bem comum, inclusive aqui, tá? E tem que cuidar também. Mas ela é mais ativa em jardins, por exemplo, dificilmente se encontra dentro de casa, por exemplo. Outro exemplo de animal, né, que pode inocular o veneno aqui, nesse caso, é os escorpiões, tá? Do gênero Titus, né, que é o escorpião amarelo ou escorpião marrom. Ele é típico do sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil e também do norte do Paraná, tá? É a principal espécie que causa acidentes graves com registro de óbitos, principalmente em crianças. Então, os escorpiões, eles gostam de se esconder, né, no meio de caliça, né, no solo com pedras, né, pedregulhos. Ocasionalmente pode se esconder dentro de casa, em regiões onde ele é bastante comum, tá? Então tem que cuidar bastante. E o veneno dele é perigoso, né? Pode vir a levar a óbito, principalmente de crianças que são mais suscetíveis, né? Mais sensíveis, ok? As lagartas, né, como a Lonomia obliqua, tá?
O veneno está nos espinhos, atua no sangue provocando falta de coagulação. A manifestação inicial é dor, irritação imediata no local atingido, então causa dor de cabeça, sangramentos, tá? A vítima pode ter hemorragias e sim, é bastante grave a ponto de poder levar à morte, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Na sua região, dos animais que estudamos na aula de hoje, quais aparecem com mais frequência, né? Pensa um pouquinho, pesquisa quais animais são mais comuns na sua região, né? Desses que todos que a gente comentou hoje na aula, quais que aparecem mais na sua região e que podem oferecer algum tipo de risco? Pesquise isso em duplas, né? Registre os locais onde esses animais costumam aparecer, quais medidas que a gente deve tomar para evitar esses acidentes, tá? E exponha o resultado e discutam com a sua turma. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade e eu já retorno.
E aí, conseguiu copiar? Então, a ideia é justamente você pesquisar quais desses animais. Será que na sua região tem mais da Lonomia, que é a lagarta? Será que na sua região é possível de encontrar aqueles sapinhos venenosos ou pererecas venenosas que tem aquela coloração azul? Tem outros animais, né? Tem salamandras que podem ser, né? Tem essa toxina de veneno, né? Essas toxinas na pele, tá? As mais comuns aqui da região, geralmente, né, pelo menos Curitiba e região metropolitana, a gente encontra mais aranhas marrom, né, aranha armadeira é bastante comum aqui, tá? Principalmente casas que têm jardim é possível de encontrar. Lembrando que a aranha armadeira tem uma parente próxima que é bem parecida, mas que não é venenosa, que é aquela de jardim, né? Tá? Aranha de jardim. Ela é bem parecida. Então, elas costumam aparecer principalmente quando a gente corta a grama, tá? Que ela estava escondida ali próximo de arbustos na grama e acaba fugindo quando acontece, né, de cortar a grama. Características principais é que ela se arma quando ela se sente ameaçada. E sim, ela pode pular até 2 metros, tá? Então, pesquise com a sua dupla, né? Veja espécies que são mais comuns ali da tua região, né? Como que a gente evita esses acidentes e exponha com a sua turma. É interessante esse projeto de divulgação científica, de divulgações de informações científicas importantes aí, né? Ok? Bom, então nessa aula a gente conheceu, né, a biologia dos animais invertebrados, peçonhentos e venenosos, a gente viu a diferença, né, entre peçonhentos e venenosos. Em especial falamos de aranhas, escorpiões e lagartas, a importância, né, e o risco que algumas lagartas trazem à nossa saúde no caso do contato com elas, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.